Imagens na televisão, mais uma briga de torcida. Os ativadores do ENICO. Exemplos. No primeiro exemplo, vamos começar com o presidente impulsor paramilitar das bestas. Bestas. Entende-se como as bestas. O combo formado pelos comunistas, globalistas sionistas, a besta religiosa e o ENICO. Todo esse combo trabalha os cenários para conduzir a humanidade para o principado do maligno. Os ativadores funcionam como elementares impulsores para acionar o destino traçado por toda a corja satânica. Tomamos por exemplos para começarmos o processo dos exemplos, a exposição dos exemplos. Tomemos para começarmos a apresentação os presidentes. Sim, os presidentes, os jokers. Coringa deles quem? Das bestas. No revezamento de papéis simbolizados pelas cores vermelha, amarela e azul. Os ativadores criam cenários para o ENICO alcançar o resultado pretendido. PT, qualquer T, sempre estiveram juntos. É falsa a briga entre eles. Nesse sentido, temos o jockey atual, o Bolsonaro, o capitão Bolsa Nova, designação dada pelo maligno outrora. Os ativadores são utilizados para concluir as metas do Satanás. Essas metas são as seguintes: trocar os coringas e mover o estado de defesa para instaurar a lei marcial. Então o Joker atual aparece no CIV, incitando a formação de um exército fardado. Nós vamos verificar o vídeo porque tem a prova. O presidente Joker, ativador das bestas, inicia um impulsionamento para os dois destinos pretendidos pelas bestas: estado de defesa e a troca de papéis, substituição dos coringas. A invasão no Capitólio dos Estados Unidos evidenciou a troca dos coringas, ou seja, Trump, o salvador interventor, personagem jogado no palco para fazer valer o que preceitua, segundo Coríntios 14:11, que não é de se admirar que o próprio Satanás se reveste de anjo de luz para enganar. Trocado por baile. Por quê? Porque o herói que eles criaram precisava sair de cena. Como eles poderiam fazer isso se não instigar um ataque dentro de um palco criado pelos militantes, pelo grupo que defende o Joker azul? O tal herói precisava sair para substituir a peça. Então, a alternativa que eles encontraram para os heróis que eles criaram, porque o sistema se reinventa. Eles criaram o herói para uma meta, para um objetivo. Agora chegou a hora de fazer a troca do Joker. O Joker azul pelo Joker vermelho, a outra ponta. O que eles encontraram nessa saída foi isso: forjar um ataque, desfazendo o tal herói nacional de lá. O Joker Light de um lado e de outro lado um Joker mais sinistro, mais forte, mais pesado, mais avassalador. Porém, ambos trabalham contra o reino de Deus e contra o principado do reino dos céus. E aqui, lá, eles mobilizaram ataques para tirar
para substituir o Joker. E aqui, o que será que eles vão fazer? Será que é algo parecido? Será que o recurso que eles utilizaram lá para trocar o Joker nos Estados Unidos, qual será o recurso que as bestas utilizarão para cá? Nós já conseguimos vislumbrar o palco paramilitar que eles já engendraram. Como é que eu posso resolver a situação? Eu tenho que ter o apoio. Que se eu levantar a minha caneta Bic e falar Shazam, eu vou ser ditador. Vou ficar sozinho nessa briga? O meu exército, que eu tenho falado o tempo todo, é o povo. Eu sempre digo que eu devo lealdade absoluta ao povo brasileiro. E esse povo está toda a sociedade, inclusive o exército fardado. O exército que ele se refere recebeu ordem de prisão, porque não se forma exército paramilitar para combater a própria pátria, o próprio principado na terra. Não, eu estou falando, ele está sendo preso ilegalmente. Ele está sendo preso ilegalmente. Moço, por favor, não faça isso com ele não, por favor. A gente está lutando pelo direito de vocês também. Meu Deus. O Estado do Brasil tá... Não façam isso não. Meu Deus. Será que é uma ditadura, Jesus? Porque estava na manifestação, só por isso. Porque estava disperso. Tem que ficar todo mundo junto. Olha o exército dele fardado, dando ordem de prisão para o exército da militância dele, porque estão operando a desordem contra o principado patriótico. E os militantes acham que a prisão é ilegal. Na verdade, a prisão é legal, porque trata-se de crime de segurança nacional. Não se pode pedir exército nas ruas pedindo o quê? Não se confronta o Estado, e sim se une a ele para derrubar e para tirar a corja governamental que se encontra no Brasil. O Brasil tem que pedir a união com o Estado institucionalizado e não com o governo dessa quadrilha que está instalado. Não façam isso. O artigo é todo o poder emana do povo, limpeza, faxina geral. Aí sim passa o ato ser legal. Agora, invocar exército de quê? 142 é crime de segurança nacional. Isso é cenário criado pela besta para engendrar a lei marcial. O presidente mentiroso entorpece os idolatrados por ele. Idolatrando o inimigo, eles, na inocência, ameaçam o principado. Os militares precisam prender, porque são ameaças. Não se forma exército paramilitar na pátria, mas sim pede-se a intervenção dos três poderes e os militares que devem assumir a pátria. Eles saíram com a direta já. Quem governa o Brasil, quem está dirigindo a pátria, são os comunistas e os globalistas. Formar exército paramilitar é combater o próprio principado. Então esse presidente leva o povo para ir para o abismo. Quando forma militância, acionando uma formação nas ruas de um exército para combater o próprio principado, ele instiga, pede, conduz a manada para 142, levando a formação de um cenário de distúrbio social, e é tudo o que a besta quer, ativar a desordem para combater o próprio principado. Esse é um dos exemplos dos coringas que a orquestração deles na manga possui. O presidente mentiroso entorpece a manada do gado que acredita nesse falso herói. Errais por continuar
crendo nos políticos. Enquanto continuarem acreditando neles, o povo, o Brasil não tem saída, não há luz no túnel para alcançar a saída nesse laço. A invocação certa é o artigo 1º. Formatação dos 3 poderes. Todo poder emana do povo com o governo militar, o regime militar. Não é nem governo militar o nome certo. O nome certo é regime militar engendrando o governo. O termo certo é esse. O Exército é a instituição que defende o Estado e não a instituição em seus poderes constituído, formalizado na Carta Magna, na Constituição Federal, como um exército que defende governo. O que esse presidente está fazendo é instigar um exército formado, instruído pelo próprio governo para combater o próprio exército estatal. Errais por não conheceis as escrituras também, e também, no caso, a Constituição Federal. Por outro lado, sabemos que o mundo jaz no maligno. O mundo, na verdade, que conhecemos, encontra-se praticamente dominado pelas ideologias satânicas desses 2 viés, desses 2 coringas, o azul e o vermelho. Na verdade, o mundo está cada vez mais dividido, desencontrado e fora de si. O fato é que se aproxima o príncipe deste mundo. O mundo jaz do maligno. Os ativadores do iníquo são acionados para dar continuidade ao projeto de domínio mundial, da nova ordem mundial. Orquestração dos jokers, orquestração das bestas. Os ativadores seguem sendo acionados por toda a corja para fomentar o governo do anticristo. Os ativadores têm por metas, a saber, trocar os coringas, trocar os jokers, impulsar os distúrbios sociais, trocar o exército vigente para implantar o exército da besta, concluir todo o ambiente corrupto para o sistema operativo do príncipe do principado das trevas. E por fim, estará o estado marcial, o estado de defesa na ordem do iníquo. Na verdade, esses ativadores encontram-se diante dos nossos olhos. A princípio, tratamos dos coringas. Dos coringas. Esses coringas já foi efetuado esse ativador, essa meta já foi atingida na troca dos coringa nos Estados Unidos. Quando a democracia, o estado de defesa lá naquele lugar, nos Estados Unidos, trocaram o presidente atual, Trump, pelo Biden. Nós já vimos isso acontecer nos Estados Unidos. E agora uma pergunta. Como vai acontecer essa troca? De que maneira será acionado? Qual ativador será acionado no jogo para trocar os coringas? Para a conclusão, para estabelecimento e instauração do governo do iníquo. Isso está claro. O mundo jaz do maligno. Nós, porém, sabemos que a nossa redenção está próxima.